Olá, tudo bem? Como vão as suas expectativas para 2022 para o Brasil? E como vão as suas expectativas para a sua vida pessoal? Seus estudos, sua carreira profissional, seus relacionamentos? As expectativas são boas ou tudo está atrelado ao futuro do Brasil? Essas questões, longe de querer fazer algum tipo de especulação, eu quero lançar aqui uma nova visão sobre esse assunto, fazendo uma retrospectiva sobre o nosso país. Eu sou o professor Wagner Klein e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, eu quero fazer uma discussão sobre esses assuntos, obviamente com foco na astrologia. Mas antes de fazer isso, eu peço que você se inscreva no canal, se essa for a sua primeira vez que você está assistindo o meu vídeo. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, dê o seu joinha, faça seus comentários, eu vou ler todos os comentários. E vamos fazer parte de uma comunidade voltada à discussão dos vários assuntos imagináveis sob nova visão, sob uma visão da astrologia, uma visão da ciência. Então vamos lá, vamos para nosso assunto. Eu quero fazer aqui uma retrospectiva do nosso Brasil, tá? E, obviamente, eu vou sempre na linha paralela dos astrólogos que fazem previsões com base no ano, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla para depois ir para o particular, como eu disse já no primeiro vídeo aqui. O que voga, né, dentro da astrologia são as regências planetárias. Sim, todos sabemos disso. Aqui tem uma relação dos nossos astros que são os regentes. Então a gente tem o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, que são aqueles que estão mais próximos de nós. Tudo bem. Aí tem uma segunda linha, que a gente pode dizer que eles, de certa forma, são como uma oitava superior. O que quer dizer isso? Como esses planetas aqui estão um pouquinho mais distante do Sol, o tempo que eles permanecem num signo é muito maior, né? É um tempo maior. Então a influência que ele está transmitindo naqueles graus é sempre mais duradoura, ok? Então, e o curioso é que esses planetas aqui têm vibrações que acabaram sendo identificadas com o de outro planeta. Por exemplo, o Júpiter. As qualidades, os atributos de Júpiter são muito semelhantes aos atributos do Sol. A grande diferença é que Júpiter é um astro, né, é um regente cujas vibrações estão mais voltadas para o coletivo, para uma expansão do grupo, da sociedade, do que for que você estiver analisando. Já o Sol, ele é o astro que rege sobre a expansão do indivíduo. Tá? Então ele tem as mesmas qualidades de Júpiter, portanto, porém está focado no ego, na alma, naquele indivíduo que está vivenciando aquela encarnação. Então é uma evolução voltada, né, para como está indo o indivíduo consigo mesmo, sua evolução do seu caráter, do seu espírito, tá? Da sua alma, como queira. Então, os dois, a gente diria que Júpiter é uma oitava superior do Sol. Da mesma forma, quando descobriram Urano, Urano foi descoberto no período de regência de Saturno. E aí logo ele foi associado ao planeta ao signo de Aquário. Então ele passou a ser o regente do signo de Aquário, já que estava sendo descoberto junto com o Saturno. Só que as suas vibrações estão muito mais alinhadas com Mercúrio. Então a gente diz que ele é uma oitava superior de Mercúrio. Netuno foi descoberto, né, no período regido por Júpiter,
E nesse período, portanto, ele foi associado com outro signo no qual Júpiter era regente, que é Peixes. Então Netuno passou a ser o regente de Peixes. Beleza. Só que os atributos de Netuno, eles estão muito mais associados ao planeta Vênus. Então a gente considera ele como a oitava superior de Vênus. Plutão já foi descoberto no próprio período de regência de Marte. E aí ele verificou-se também, né, que as suas vibrações também estão aí no mesmo nível de Marte. E aí, portanto, ele continua sendo um regente junto com Marte no outro signo que é Escorpião. Se Marte rege Áries, Plutão rege Escorpião. Bom, então a gente tem os 5 primeiros planetas e os 5 planetas que são da oitava superior. Mas na hora que a gente faz uma interpretação, a gente vai considerar Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, individualmente. Quando a gente estiver na regência de Mercúrio, temos de lembrar que Urano também está corrigindo. Netuno estará corrigindo com Vênus e Plutão com Marte. Ok? Então, na sequência na conversa. Como é que se dão essas regências? Então, a gente tem aqui nessa estrela, nesse hexagrama aí, a gente tem a colocação dos planetas e veja que a sequência de regências das horas e as regências do ano seguem a seguinte sequência: Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte e volta para o Sol. Mas na regência do período de 36 anos, do Sol a gente vai para Saturno, de Saturno a gente vai para Vênus, de Vênus vai para Júpiter, de Júpiter vai para Mercúrio, de Mercúrio vai para Marte, de Marte vai para a Lua e da Lua volta para o Sol. Tá? Não tem ponto de partida, né? Isso aqui é uma roda que vai sempre acontecer. Então, tem essa pequena diferença de polaridade aí, de que signo passa para o outro, né? Aliás, que astro passa para o outro. Então, veja, nós até 1980, de 1980 até 2016, a gente estava na regência do Sol, e agora entramos em 2016 na regência de Saturno. Lembrando que essas regências também mudam exatamente quando muda o ano astrológico. Tá? Então, não é dia 1º de janeiro, e sim quando o Sol adentra o signo de Áries. Tá? Então é no equinócio de outono para nós, equinócio de primavera para o hemisfério sul. Bom, aqui eu coloquei os períodos de regência de alguns anos aí, que acho que se encaixa aí no que a gente chama de Brasil. Então vamos lá. Então aqui os planetas. A colocação está indo da esquerda para a direita, voltando no tempo. Então, está lá em 2052, nós não estamos lá ainda, certo? Mas de lá até 2016 vai ser a regência de Saturno. De 2016 a 1980, o Sol. De 86 a 1522. Então está neste período que é de regência do Sol. Bom, regência do Sol. No Brasil foi descoberto na regência do Sol. Em outras palavras, na regência do Sol, Portugal invadiu a América do Sul, juntamente com a Espanha, dividindo os territórios por uma questão de força, de imposição, de conquista. Então aí você vê caracterizado o Sol, caracterizado pela força, pelo domínio, pela imposição, certo? Pelas glórias, ok? Então Portugal teve as glórias de conquistar a América do Sul, a grande parte, contra o Brasil, e a Espanha, que já vinha conquistando a América Central, continuou conquistando diversos territórios aqui na América do Sul. Tá, então isso aconteceu sob regência do Sol. Mas perceba que 1522 já está transitando para o período de Saturno. E o que acontece no período em que Saturno rege? Então, o que acontece no mundo, em todas as áreas,
é uma estruturação, uma organização, seja lá do que for. Seja no campo do governo, seja na educação, seja na religião, seja na empresa. Né? A grande influência de Saturno é organização. E nessa organização, analisa-se muito o que pode ficar e o que deve ser jogado fora. Então muitas coisas são jogadas fora, né, no domínio de Saturno. Por quê? Porque não tem um propósito, não tem uma serventia, não vai servir para muita coisa. Então essas coisas devem ser descartadas. É como acontece também no karma da pessoa. A alma da pessoa passa pelo crivo de Saturno, né, toda vez que ela vai reencarnar. Ou seja, todo um mapa astrológico que a gente olha a posição de Saturno, a gente vê o passado da pessoa, a gente enxerga o passado da pessoa de acordo com os maus aspectos que Saturno tem e também os bons aspectos que Saturno tem. Ou seja, as qualidades boas que a pessoa carrega de uma encarnação passada e as qualidades e os defeitos que ela também carrega e que ela tem que se dar conta de se livrar daquilo. É muito bacana o segredo que está por trás dessa purificação saturniana. Bom, gente, vamos ver uma outra curiosidade aqui com relação a esses conjuntos de regências. A gente tem a regência de 7 planetas, 7 astros, ok? Cada um lá com seu corregente e tal. 7 astros. E aí, 7 vezes 36 dá 252. Se eu contar agora, a partir de 2016, que começou a regência de Saturno, pegar 2016 anos e dividir por 252 anos por grupo de regências, eu vou tirar 8. Vou chegar a 8, que é um número inteiro, não é 8, qualquer coisa, 8 número inteiro. Ou seja, aconteceram 8 regências completas, né, de 7 astros. Significa que lá no ano 1, né, no começo da era cristã, estávamos começando também um período de regência de Saturno. Ou seja, alguma coisa se estruturou muito bem naquele período. E o que se estruturou naquele período? O próprio cristianismo. Tá? Então veja, o 8, ele significa, né, na numerologia, ele dá uma ideia de complementaridade. Tudo se complementa quando você tem 8 elementos. É o que acontece na regra do octeto dos átomos, né? Ter 8 elétrons, uma blindagem que o átomo acaba criando na sua camada mais externa. Então veja, isso significa, né, que a gente pode pensar assim, neste momento, né, neste momento que a gente terminou 8 regências, nós podemos estar numa situação de fechar, complementar, né, completar aí a evolução do nosso planeta, né, da nossa sociedade, da nossa civilização, a partir, né, a contar a partir, é claro, da era cristã. Então, alguma coisa se complementa agora, está se terminando. E se a gente for um pouquinho mais além, a gente acaba entrando na ideia das eras, tá? Veja, a gente já ouviu falar em os fim dos tempos, né? Mas, na verdade, está chegando no final da era de peixes. Então, quando o próprio Jesus disse que vai ficar conosco, né, até o final dos tempos, o final dos tempos é o final da era de peixes, a qual começa com ele, né, e vai terminar quando entrar em aquário, quando a era entrar em aquário. Uma era corresponde, na verdade, a 2160 anos. 2160 anos, matematicamente realizando, né, fazendo a contagem direitinho. E a gente chega nisso como? A cada 72 anos, o equinócio não vai acontecer 1 grau para trás dentro do zodíaco. Então, se a gente pegar em Áries, quando começou a era de Áries, e aí a gente vai voltando, cada 72, 1 grau para trás, cada 72 anos vai voltando 1 grau para trás, significa que em 2160 anos voltou um signo para trás. Então, aquela era que era a era de Áries passa a ser a era de Peixes. E foi então quando começou aí, mais ou menos, né,
quando entra aí no cenário o Jesus, né? Então a gente diz que Jesus foi o regente da era de peixes, a era da espiritualização. E aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, os períodos de regência, algumas datas importantes, tá? Então, ó, como eu cheguei a citar, em 1500 o Brasil foi descoberto por Portugal ou invadido por Portugal, né? Então Portugal invadiu aqui, se tornou senhor, e aí, portanto, começa uma regência no signo, no período de regência do Sol. Ah, não importa, o Brasil foi descoberto em 22 de abril, então ele tem uma regência taurina, tudo bem, mas vamos lembrar o seguinte, a regência maior era do Sol, foi descoberto no período do Sol. O que significa isso? Que todo o glamour, a pomposidade que os portugueses trouxeram para cá permanecerá por muitos anos. Veja bem, permanecerá por muitos anos. Veja que em 1522 começa logo em seguida o período de Saturno, e no período de Saturno, algumas coisas deverão começar a ser bem estruturadas. Não tenho muita coisa para falar aqui, mas uma das grandes estruturas que aconteceu lá e que teve muito significado para nós brasileiros foi que aconteceu lá do Padre Inácio Loyola, né, ter fundado a Companhia de Jesus com os jesuítas, espalhando os jesuítas por toda a parte do mundo. E por que estava acontecendo isso? Né? Foi uma resposta à reforma feita reforma da Igreja Protestante. Tá? Então veja, foi chamada de contra-reforma da Igreja Católica. Então ele estava contestando aí, remodulando, reformulando os evangelhos segundo a Igreja Católica, e aí os jesuítas foram levar, são os missionários para... Os jesuítas chegaram aqui no Brasil com uma proposta de aculturar, na verdade, né, o povo indígena, porque ele trouxe a cultura europeia, a cultura de Portugal, e os indígenas que nada tinham em comum com isso, teriam que engolir essa nova cultura. Mas, por outro lado, elevava a cultura indígena para um patamar um pouquinho mais sofisticado, que seria a cultura portuguesa, a cultura europeia. E isso já gerou um problema. Tá? Embora fosse um negócio civilizatório, né, interessante do ponto de vista da civilização europeia, os próprios portugueses não queriam isso. Né? Por quê? Eles vinham para cá para construir seus engenhos, suas fazendas, ganhar dinheiro, enriquecer, mas não dessa forma. Né? Eles queriam que os indígenas fossem seus escravos. Né? Então, por quê? Porque nessa época, o pensamento escravocrata era muito, muito, muito mais intenso do que agora. Né? Ainda existe o pensamento escravocrata, né? Não pensa que acabou. Mas naquela época era natural. Então, eu vou crescer, então o que eu preciso? Eu preciso de escravo. Então a ideia era essa, né? Não tem aquela ideia, eu preciso de trabalhador, não, eu preciso de escravo. Então, como é que eu vou conseguir escravo? Lá tem índio, são os indígenas, lá tem os indígenas, vamos escravizar os indígenas, eles vão trabalhar para nós. Então essa era a visão dominante. E aí quando vem os jesuítas querendo elevar a condição social, né, para os indígenas, começou a criar um problemaço. Né? E aí o que acontece? Essa Companhia de Jesus durou até 1759, olha só, que ela foi de uma instituição criada em Saturno e foi quase até o novo Saturno, né? Foi quase os 252 anos, mas ela morreu ali em 1759, na regência do Sol, né? E os portugueses expulsaram de todas as suas províncias, todos os seus domínios, os jesuítas. Tá? Eles foram expulsos. Por quê? Porque o escravocrata, né, o sentido, né, do senhor, do poder ali era muito presente. Agora veja, se ele aguentasse mais um pouquinho, né, então logo vamos voltar aqui, ó.
Aqui, ó. Em 1764, o que acontece? Acontece um novo período de regência de Saturno. Então, aquela instituição morreu aqui, né? Mas aqui já começou um novo período regido por Saturno. E aí começam o sentimento novamente, né? O sentimento de igualdade, o sentimento de direitos humanos, o sentimento de querer que todo mundo possa desfrutar de felicidade, de alegria, de prazer, fica já era muito marcado, mas agora começa a evidenciar em estruturas, em organizações. Tá? Por quê? Porque está na regência de Saturno. Então isso começa a ganhar força. E aí vejam vocês, qual o grande movimento que aconteceu? 1776, independência dos Estados Unidos. Né? Tornou-se independente da coroa britânica. Então, o que significou isso? Né? Significou que não dá mais para viver sob o regime de monarquia. Né? Teremos que ter igualdade, temos que ter direitos sociais. Né? E veja, isso surgiu assim, mesmo cada estado sendo bastante diferente um do outro, né? Com leis próprias, porque os Estados Unidos são Estados Unidos, né? Mas não significa que eles são iguais. As regras, leis diferenciam pouca coisa, mas de estado para estado. E todos eles vão estar juntos, unidos, para tirar a coroa e, portanto, serem regidos pela Constituição americana. Então foi um negócio muito bem estruturado, muito bem criado, porque foi criado ali na regência de Saturno. Então não importa se os Estados Unidos é do signo de Sagitário, Gêmeos, não importa isso. Né? Câncer, né? 4 de julho, Câncer. Não é exatamente isso que está em questão aqui. A questão é a estrutura do país, a estrutura da nação foi estruturada sob regência de Saturno, então foi muito bem estruturada. Tá? Bom, tanto é que em 1789 refletiu, grande parte desse sucesso refletiu na Europa, né? A ponto de que na França ocorre a queda da Bastilha. Ou seja, os franceses derrubaram a monarquia também. Né? A queda da Bastilha foi o quê? Tomaram o forte, se apossaram das armas e tiraram o rei do poder. Né? Criou-se uma república. Né? Então a França mostrou para o mundo que tinha condições de reverter a situação. E o mais importante disso tudo, né, foi a criação dos direitos humanos. E aí, portanto, espalhar para a sociedade, né, da França para o mundo, que todo mundo tem o direito de ser igual. Né? É rico, é bom ser rico, é legal, não tem nada de deméritos em ser rico, pelo contrário. O problema é ser rico à custa da desgraça dos outros, né? A desgraça do meio ambiente. Então, esse tipo de riqueza é que é errado. Mas ser rico por conta de sucesso de trabalho, de invenções, né? de tecnologias, então isso é muito gratificante. Bom, em 1789, principalmente por conta disso, e até 1792, o que acontece no Brasil? A Inconfidência Mineira, que era exatamente um movimento com os mesmos pretextos, né? Tirar aí o domínio por Portugal, principalmente de Minas Gerais, né? Mas do Brasil de uma maneira geral, por conta do uso abusivo do poder que os portugueses tinham aqui, né? Só que o problema é que aqui não é uma França, aqui é um Brasil. Né? Aqui é um espaço muito grande, Portugal bastante poderoso de armamento, né? não dava chance para revoltas, e aí, portanto, deu no que deu. Né? A Confidência Mineira teve seu mártir lá, o Tiradentes, mas foi massacrada pelos portugueses. O que sobrou da Inconfidência Mineira? Sobrou o sentimento. Sobrou a vontade de ser uma nação livre.
Agora, a independência do Brasil vai acontecer um pouquinho mais para frente. Já saímos do período de regência de Saturno e entramos na regência de Vênus. O que vai se construir agora não é as mesmas coisas que se construiria lá na regência de Saturno. Agora estamos na regência de Vênus, uma regência voltada à harmonia, à paz, né, às belezas. Quando o Brasil, então, se torna independente, ele parece que está independente, né? Mas se você olhar bem, foi uma troca de poderes, né, da família real, certo? Foi como uma partilha de bens. Foi a independência do Brasil. Embora os americanos foram os primeiros a dizer, o Brasil está independente, que nem nós, né? Foram os primeiros a apoiar. Mas essa independência não era assim tão significativa, porque continuava sendo a monarquia do mesmo jeito, império, né? Passou império, imperador, né? Que não tem muita diferença. A regência então de Dom Pedro I vai passar para Dom Pedro II, né? Continua tudo no mesmo jeito que estava. E Dom Pedro II, já agora na regência de Mercúrio, já está voltado para outras tantas questões. Primeiro de tudo, vou voltar aqui mais para trás. Tivemos aí, né, na regência de Júpiter, né, então depois de Vênus vem a regência de Júpiter, na regência de Júpiter, o que aconteceu? A Guerra do Paraguai. Né? Então, novamente, o Brasil tem que se tornar senhor, mostrar que ele tem força, tem poder, não vai deixar que aconteça do Paraguai querer tomar terras, tomar posições. Então o Brasil foi lá e massacrou, né? Massacrou o Paraguai, e até hoje ele sofre consequências ainda desse massacre. E o senhorio tem que se fazer presente. Em Júpiter, como eu falei, o poder tem uma nova característica. O poder tem uma característica de se voltar ao bem coletivo. Então, em Júpiter mesmo, começa o questionamento de que a monarquia é uma furada, né? Para uma sociedade crescer. A sociedade tem que crescer, tem que expandir, tem, mas a monarquia não é a melhor forma de se organizar, de se dominar. A melhor forma é a república. São o imperador e o Brasil se tornou república. E é aí que realmente começa o Brasil, gente. Então, é a partir de 1989, num período regido por Mercúrio, que começa o Brasil que nós conhecemos. Ah, mas o Brasil, poxa, é tão antigo quanto os Estados Unidos. Não, ele começa aqui, em 1889. E, pelo menos, o Brasil que nós temos até hoje. E tudo aquilo que foi estruturado sobre um regente que não é um regente da estruturação, é o regente da novidade, é o regente do ajeitamento, é o regente da tecnologia, aquilo que é melhor para o povo naquele momento, aquilo que é melhor para nós naquele momento, da ciência. Ele não é o regente de uma instituição, de organização institucional. Então nós não tivemos ainda um momento no que o Brasil passa por uma regência planetária no qual vai se parar e falar, olha, nós vamos reger, vamos organizar isso assim, assim, assim. Não. Só para a gente ter uma comparação do que é a regência de Mercúrio, veja o que aconteceu na regência de Mercúrio, de 1872 a 1908. Então, regência de Mercúrio com regência de Urano. Olha, na comunicação, foi inventado o telefone para o Graham Bell em 1885, o rádio, que foi uma consequência de diversos estudos, mas ele, no final das contas, ele aparece mesmo por Guglielmo Marconi em 1896. Os transportes, na área de transporte, que também é um domínio mercuriano, né? Então a gente tem a invenção do motor de combustão interna, que praticamente é a base de todos os veículos que ainda existem aí, certo? Fora aqueles que agora começam a ser, usam material que não é um combustível, por conta de quê? Da consciência com o meio ambiente. É isso que, é nesse cenário de avanço tecnológico, de organização para o dia a dia, que está formando o nosso país.
Beleza? E aí chegamos aí, então, no período do Sol. Esse significativo foi a transição aí, né, da democracia aí, né, uma nova situação aí, que pudemos eleger nossos presidentes, e aí erramos algumas vezes, e tivemos aí uma melhoria na condição de vida da população quando ela foi botada, né, em foco. E aí, quando é que foi isso? Foi, obviamente, na regência do presidente Lula. Mas não estou aqui querendo fazer campanha para ninguém. A ideia é que incomodou, né? Incomodou bastante gente. Por quê? Porque nós estamos na regência do Sol ainda. Estávamos na regência do Sol. Então, quando, da mesma forma que os jesuítas lá começaram a dar muita força para o indígena, aqui o governo do PT começou a dar muita força para aqueles que, na verdade, estão na base da sociedade, tornando eles um pouquinho melhor. E isso não agrada os senhores que estão em cima. E aí, portanto, caímos no problema que caímos, né? Houve todo um desmonte aí do sistema de governo do PT. E aí, bom, segue que nós estamos ainda na busca de uma estruturação para o Brasil. E felizmente, né, em 2017 ou 2016, começa aí o reino, né, a regência de Saturno, e portanto tudo que é de mais podre está sendo exposto e deve ser expulso da nossa sociedade, tem que ser exortado da nossa sociedade, para que tenhamos então uma verdadeira estruturação. E isso eu acredito muito na concepção, acredito que isso vai acontecer, tá? E vai de encontro com outras falas de outras linhas religiosas, como por exemplo a linha espírita, que diz que lá em 2054 o Brasil vai ser a pátria do Evangelho, né? Bem capaz que isso seja bem real mesmo, porque veja, o regência de Saturno vai terminar em 2052. Então, ao longo desse período, o Brasil vai estar se estruturando, sim. E acredite, para o bem de todos, tá? Para o bem do pobre, para o bem do rico, para o bem do mundo, para o bem do meio ambiente. Então, por quê? Porque agora tudo isso está em foco. Tudo isso está sobre a visão. E por que está sobre a visão? Porque nós estamos com Saturno em Aquário, vai ficar por um bocado de tempo em Aquário. De Aquário ele vai para Peixes. Então toda essa questão de meio ambiente, questão de espiritual, da natureza, isso vai estar em foco durante os próximos anos aí, certo? 10 anos aí para frente. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, se você está na expectativa, acompanhe o meu pensamento aí, que as coisas vão dar certo para o Brasil. Obrigado e até o próximo encontro.